Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove a campanha da fraternidade como um caminho de reflexão e proposta de ações concretas. Em 2018, o tema escolhido foi Fraternidade e Superação da Violência, tendo como lema "Em Cristo somos todos irmãos". A ideia da campanha é promover a paz, a reconciliação e a justiça à luz da Palavra de Deus como caminho de superação da violência. Os níveis alarmantes de violência no país se destacam no debate público e a população, cada dia mais insegura, espera por avanços nas políticas públicas voltadas para a solução desse problema. Fico o tempo todo protegendo a bolsa, olhando para os lados. Eu já fui assaltado com uma metralhadora na cabeça em São Paulo. Dá para descuidar, não. Já sai com medo mesmo. Tem medo todo mundo, né? Cada dia tá dando mais medo, né, de andar. E a gente fica receoso, sim, para andar com objetos de valor, celular, carteira, cartão. Para conversar com a gente sobre o tema da campanha da Fraternidade 2018, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima PUC Minas, recebemos aqui no estúdio José Luiz Quadros de Magalhães, professor de Direito aqui da PUC Minas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para começar aí a nossa discussão, né, a campanha da Fraternidade acontece há vários anos, mas esse especialmente, a campanha traz o tema, né, da segurança logo num período em que o Brasil está passando por uma grande crise, Rio de Janeiro aí está com intervenção militar. Essa campanha, você acha que ela vai conseguir resolver, envolver o povo brasileiro, as instituições diretamente responsáveis pela combate à violência no nosso país? Eu acho que a força da CNBB é muito grande, né? E a gente tem que colocar isso em pauta e discutir as razões, né, da violência. Não adianta nada essas políticas. Tem um livro muito interessante que foi lançado aqui no Brasil de um filósofo e psicanalista esloveno, que é Slavoj Zizek. O livro chama Violência. Ele vai falando, ele traz 3 conceitos: a violência subjetiva, a violência objetiva e a violência simbólica. E ele fala que as políticas, e efetivamente a gente está vendo isso há muitos anos no Brasil, talvez desde sempre, né, são políticas de combate a uma violência subjetiva. Então, o que seria isso? É quando alguém comete um ato de vontade, comete um ato de violência, né, quebrando uma normalidade de não violência. Ele vai falar, olha, mas essas políticas de combate a essa violência subjetiva, né, elas precisam enxergar e desmontar a violência estrutural, né, que está nas relações sociais, nas relações econômicas, e a violência simbólica que está na linguagem. Nada adianta a gente fazer políticas só de combate à violência subjetiva se a gente não mudar essa sociedade, essa estrutura social e econômica essencialmente violenta e permanentemente violenta. O professor, nesse sentido, a campanha da Fraternidade ela criou uma metodologia e foi sendo consagrada chamada método Ver, Julgar e Agir. Né? Então, ver, conhecer geralmente o que o tema traz de debate, depois iluminá-lo, né, com as reflexões, no caso do cristianismo, né, pela Bíblia, pela tradição, e depois buscar ações concretas. Inclusive, foi solicitado aqui esse ano ao Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, isso foi muito interessante, um estudo sobre a violência no nosso país. Professor, nesse sentido, assim, tentando aprofundar essa realidade do nosso país, quais são as causas, os fatores, de fato, de violência no Brasil? Pois é, olha, para a gente entender a violência no Brasil e a violência dentro desse mundo moderno, né, então desse chamado mundo ocidental, que se tornou hegemônico, etc., é necessário a gente ir lá nas raízes da formação desse Estado moderno. E a gente tem trabalhado muito isso aqui na pós-graduação, no mestrado, doutorado da PUC, né, na linha de direito internacional, buscando entender aí qual que é essa estrutura de pensamento moderno. É óbvio que existem várias causas de violência, mas a gente aprendeu na modernidade a pensar de uma determinada maneira. Ou seja, o direito moderno e o Estado moderno, eles nascem com uma finalidade específica muito clara, que é uniformizar comportamentos. Então aí a gente já tem um elemento que explica muito
da violência que a gente vive em toda essa era moderna e que a gente vive no Brasil. Ou seja, a gente aprende de uma maneira onde o que é uniformizado, o que é uniforme, o que é padronizado é o bom. E aquilo É a que ordem, foge, né? é a ordem. E aquilo que foge do padrão, daquele modelo imposto pelo poder, né, é ruim. Então, muito da causa da violência já passa por isso aí, né? Esse estranhamento do outro que pensa diferente, do outro que, de alguma maneira, pelo padrão estabelecido, e o padrão moderno, o padrão hegemônico branco e masculino, então aquele que não se enquadra dentro desse padrão branco e masculino já é visto com muita estranheza. Então a gente vê aí já, nesse momento, óbvio, são várias causas, já a gente começa a identificar alguma coisa. Esse estranhamento do outro que foge do padrão que foi considerado como padrão hegemônico branco e masculino. Então, muita violência contra a mulher, né? Violência com relação à diversidade sexual, de desejos, etc., a diversidade étnica, né? Racismo, né? A violência contra os indígenas, a LGBTfobia e várias formas de violência que estão aí, que é justamente esse estranhamento com o outro. Nós temos uma cultura moderna que foi construída nesses últimos 500 anos, onde nós aprendemos, né, que o bom é o padrão, né, e aquilo que foge do padrão nós estranhamos. E aí a gente pode ir encontrando outras motivações, né? Também um outro registro mental moderno muito importante é uma lógica que explica muito da violência que já começa nesse mundo colonial, desses últimos 500 anos, que decorre da primeira, né, que é o que? Essa lógica, nós vamos chamar de uma lógica binária de subalternidade. O que seria isso? O outro, aquele que é diferente, ele é sempre menos, ele é sempre subalternizado, né? Então isso passa muito dessa não identificação, de não ser capaz de enxergar no outro, né, a sua humanidade. Então, Um igual a você. um igual a você. Então isso é muito interessante. Se a gente pensa, por exemplo, a proposta, né, do amor cristão, né? Quando a gente ama alguém, né, a gente se projeta nessa pessoa, a gente existe nessa pessoa. Né? Então, se essa pessoa está triste, a gente está triste. Se essa pessoa está feliz, a gente está feliz. Quando a gente ama alguém, a gente se projeta. A proposta é amai-vos uns aos outros, né? Vamos nos amar. E amar com tolerância, com respeito à diversidade, etc. Só que isso parece não, né? Isso tem sido esquecido. Inclusive por muitas religiões, né, e muitas pessoas que se dizem cristãos e que esquecem que a base disso aí é o amor. Se a gente ama o outro, a gente não vai querer ver o outro sofrer. E a gente vai sofrer se o outro sofre. Só que não é isso. A lógica, o registro moderno é esse registro binário. Nós, funciona assim, nós os civilizados, nós os bons, eles os incivilizados, eles os selvagens, eles os bárbaros, aquele outro, elas as mulheres, né? Aquele que foge desse padrão moderno que é branco e masculino. Então uma coisa que a gente precisa começar a pensar é romper com essas estruturas, né? Com essa forma de pensar moderna, de estranhar o diferente. A palavra, ia falar a palavra de ordem, mas essa palavra de ordem é tão ruim, né? Nós estamos falando justamente disso. Mas assim, a palavra central, né? O pensamento central hoje, inclusive quando a gente fala em direitos humanos, é falar em diversidade, é respeitar a diversidade. Ninguém é melhor do que ninguém e a gente aprende justamente com aquele que é diferente da gente. Se todo mundo pensasse igual, a gente estava na Idade da Pedra até hoje. E os meios de comunicação parecem que eles enfatizam ainda mais aquela forma de violência direta, né? Aquela que agride as pessoas, a violência contra a mulher, tráfico de drogas. Demais, né? A nossa televisão, né? Com brilhantes exceções, como a nossa televisão aqui, né? Mas a grande mídia, essas televisões que alcançam, né? Elas têm incentivado essa lógica dicotômica, essa lógica binária de subalternidade. Quando fala, essa simplificação, né? É o corrupto e o não corrupto, né? É essa os bons e os maus. Os bons e os maus, essa simplificação de um mundo que é muito mais complexo. Né? E aí a gente começa então, e as pessoas começam a funcionar nessa lógica simplificada, que abre espaço para o fascismo, que abre espaço para esse discurso fácil, que aponta o dedo para o outro e fala, você é mau porque você é diferente, você pensa diferente de mim, nós somos bons, você é mau. E aí isso incentiva a violência. A grande mídia brasileira, ela é horrorosa, né? Ela mente, ela distorce, ela encobre e ela incentiva a violência. Sem generalizações, há exceções, há alguns programas que mostram exceção, mas em geral o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, isso fortemente no Brasil. Professor, então nessa perspectiva da gente aprofundar a compreensão do fenômeno da violência contemporâneo, o que deveríamos saber com mais
profundidade sobre essa violência estrutural e essa violência cultural, simbólica, que o senhor colocava aquela distinção? Sim. Eu acho que tem um exemplo. Eu coordenei uma vez um projeto, há alguns anos atrás, que é um projeto que chama Escola que Protege, e que buscava, entre vários outros projetos que abrigavam chama Polo de Cidadania, ligado ao FMG. Existia esse projeto Escola que Protege, onde a gente ia até as escolas, principalmente no ensino fundamental, entender por que, né, tanta violência entre as crianças, pais e filhos, mães e filhos, professores e crianças, entre professores, entre alunos, etc. Né? E uma questão, acho que um exemplo interessante para a gente entender a questão da violência estrutural, simbólica e a violência subjetiva é a prática do bullying. É um exemplo só. Bullying é uma palavra nova, mas para uma prática antiga. Não tem nada de diferente isso. O que é o bullying? É quando você... É a tortura mental. É quando você tortura um colega, uma outra pessoa, porque ele é diferente. Não porque ele é magro demais, alto demais, baixo demais, gordo demais, né? A cor dele é diferente, a forma dele andar é diferente, a espiritualidade dele é diferente, etc. Né? Então, o bullying é essa tortura mental onde você começa a subalternizar a pessoa porque ela, de alguma maneira, no entendimento do grupo majoritário, ela é diferente. E aí as escolas, então, faziam uma semana de combate ao bullying. Né? Então vamos fazer cartazes, as crianças se encontram, se abraçam. Ah, que lindo, que bonitinho. O papai chora, a mamãe chora, o professor chora, a gente chorava e tudo. Só que passava essa semana, tudo voltava ao normal. Ou seja, isso era uma ação de combate à violência subjetiva. Mas passando essa semana, né, a escola continuava a ser aquela mesma escola de sempre, uniformizadora, que rejeita a diferença, que estruturalmente está ensinando a criança de que o diferente é ruim, que tem que ser padronizado, tem que ser uniformizado, e começa pela própria estrutura simbólica da escola, do uniforme. Se você não tiver com o uniforme, você não entra na escola. Esse recado está sendo dado permanentemente. Daí que não adianta, né, simplesmente uma campanha pontual se a gente não entender as causas e não modificar as causas. E daí que eu acho muito importante o tema da campanha da fraternidade dessa vez, porque ela vai buscar justamente isso. Vamos entender qual é a causa. Você não vai resolver a violência com mais violência. Você não vai resolver a violência com intervenção militar no Rio de Janeiro. Isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. Hoje a gente deixou interromper rapidinho para a gente ir para um rápido intervalo, sim. Mas daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e hoje estamos conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade, a superação da violência, tendo como lema em Cristo somos todos irmãos. Engajada com as questões sociais que preocupam a população brasileira, a Conferência Nacional dos Bispos adotou esse tema como principal centro de discussão no evento deste ano. Vamos conferir agora uma matéria que apresenta um balanço sobre a violência no país e como ela reflete no cotidiano da sociedade. A violência no Brasil apresenta índices elevados. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, o país teve 7 pessoas assassinadas por hora e o número de mortes violentas ou intencionais chega a 61.283, o maior já registrado no Brasil. Esses dados refletem diretamente na superlotação dos presídios. Segundo o último levantamento nacional de informações penitenciárias, feito em 2014, o sistema prisional brasileiro tinha 607.731 presos. Os dados mostram ainda que 67% da população carcerária são negros, o que aponta para um outro problema relacionado à violência: a falta de estrutura do aparato judicial. Você tem um problema estrutural aí. Não adianta a gente falar de uma sociedade em que o Estado vai respeitar mais as pessoas enquanto nós não mudarmos o modo de atuar das nossas polícias, que tratam os mais pobres de um jeito, os ricos de uma forma diferente. A mudança na concepção de violência por parte da sociedade leva tempo, mas atitudes educativas e iniciativas da mídia podem transformar a mentalidade cultural dos cidadãos e assim ajudar a reduzir os índices de criminalidade. A campanha da fraternidade é um momento fundamental para trazer à tona essa discussão. As escolas podem ajudar, né? A mídia pode prestar um papel muito interessante de ajudar as pessoas a refletirem sobre as causas da violência. A violência envolvendo as polícias também apresenta altos índices no Brasil. 453 policiais, civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016 e 4.222 pessoas morreram devido às intervenções de policiais.
76,2% das vítimas eram negros. A melhor forma de trabalharmos a redução desse tipo de violência é com o diálogo, é mostrando as consequências, é trabalhando, claro, a repressão qualificada, ela sempre será um dever institucional. Outro fator importante nos índices de violência são os casos envolvendo agressões contra as mulheres. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, segundo dados do Instituto Maria da Penha. O Brasil registra uma das maiores taxas de feminicídio no mundo. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. A violência doméstica é muito democrática, ou seja, ela acontece em todos os meios da sociedade, mas claro que apenas as mulheres, assim, com uma parcela menos esclarecida das mulheres que pedem mais providência aqui na delegacia, infelizmente. Mas isso não configura apenas, isso não quer dizer que essa violência acontece apenas nessa parcela. Não é somente o número de mulheres que são estupradas, que no Brasil são números absurdos, mas são uma série de violências, por exemplo, domésticas que acontecem no lar e que são naturalizadas. São uma série de violências no mundo do trabalho, que a mulher é considerada inferior. São uma série de violências simbólicas, por exemplo, na propaganda, a mulher é considerada um objeto, né, ou de prazer, ou de utilização pelo homem, e não um ser humano digno de respeito e de consideração. Nós também não podemos deixar de falar sobre a violência religiosa. A cada 15 horas, uma queixa de discriminação por motivo religioso é registrada no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos, entre o período de janeiro de 2015 e o primeiro semestre do ano passado. Isso acontece em um país onde existe grande miscigenação e sincretismo religioso. Um dos grupos que mais sofrem com a intolerância religiosa são as crenças afro-brasileiras. E, professor, além da intolerância religiosa, a gente também tem a intolerância racial, que os números são alarmantes. Como que a campanha da Fraternidade pode trabalhar de concreto, né, no combate desse tipo de violência? Eu acho que o trabalho central é revelar, né? Até quando a gente fala em revelação, né, é mostrar, identificar e mostrar as reais causas. Né? Ou seja, nós não vamos resolver violência com violência. Né? E uma questão que o professor Robson colocou ali, que é muito séria, essa naturalização. Então tem uma frase assim que às vezes me causa arrepios, de tão absurdo, que é assim, a violência sempre existiu, sempre vai existir, né? Criminalidade sempre existiu, sempre vai existir. Isso não é verdade. Né? Nós somos seres históricos. Nós podemos construir a nossa história de forma diferente. Nós não estamos condenados a uma sociedade violenta como essa e existem pelo mundo afora sociedades com um grau baixíssimo de violência, com criminalidade quase inexistente. Essa lógica que a gente tem, que a gente se apegou achando que isso vai resolver, que essa lógica punitiva, né? A gente vive aí um espetáculo, mais ou menos aquela coisa do Coliseu romano, né? As pessoas ficam felizes quando vê um sujeito sendo preso, quando vê um sujeito apanhando, quando vê isso está tudo errado, essa lógica punitiva não resolve. E existem sociedades que resolvem essas questões, o erro, né, com acolhimento. Né? Por exemplo, a gente pode falar são várias as questões que envolvem isso, mas a questão das drogas, que é uma questão muito séria, né? Que está espalhada por quase todos os municípios brasileiros. É uma questão que tem que ser resolvida, mas tem que ser resolvida com inteligência e não com violência. Uma pessoa que está drogada, ela está sofrendo, ela está com um problema de saúde mental, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida para parar, né, ser salva daquela situação que ela se encontra. E não apanhar, e não ser rejeitada, e não ser presa. E não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde. Agora, né? Professor, eu queria voltar a uma temática também, assim, é preciso ser discutido na sociedade. O senhor falava da intervenção militar no Rio de Janeiro como algo que não vai resolver o que se propõe. De jeito nenhum. Mas eu queria forçar um pouquinho mais a conversa aqui, pensando o seguinte: por que, professor, a nossa política de segurança pública não funciona? O nosso sistema judiciário é acusado de ser moroso, seletivo, as polícias são acusadas de tantas coisas, nosso sistema prisional de não recuperar ninguém. Então temos, como resultado, a terceira maior população prisional em presídios. Sim, né? Então, professor, comenta um pouquinho essa realidade aí. Nossa, pois é, mas isso aí dá um semestre de conversa, né? Bom, vamos por partes, então. Para a questão da... Primeiro, exército é treinado para matar e não para dar segurança. Polícia deveria ser treinada para proteger e não para matar. Então aí a gente já tem uma incongruência. O problema é sério. Polícia militar.
Né? Uma questão, se a gente quiser um sistema de segurança pública eficaz, as melhores polícias do mundo são polícias que trabalham com inteligência. Você vai resolver o problema do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o problema da violência com inteligência, né? E não com o exército. O exército mata, eles são treinados para matar. Se tiver guerra, eles são treinados para fazer guerra. E não para proteger as pessoas. É óbvio, não vai resolver nada. Né? Uma questão, então a gente entra aí pela questão da desmilitarização das polícias militares, para investimento em inteligência policial. Precisamos discutir as causas, precisamos de uma política de inteligência e saúde pública para o combate às drogas. As pessoas estão sofrendo consumindo drogas, as pessoas estão sofrendo, então não é... Né? Precisamos repensar essa lógica punitiva, né? Incentivada pela grande mídia, onde as pessoas ficam felizes. Gente, uma coisa, óbvio que a gente fica indignado com a corrupção, né? A gente vê um sujeito, o sujeito que errou, corrupção, etc., tem que ser punido. Mas agora, a gente vê as pessoas, você pega um sujeito, outro dia aquele cara, um que foi das Olimpíadas, aí tudo foi preso, né? Ele é um senhor de idade, né? Tremendo. E as pessoas, isso mesmo, bem feito. Não, gente, isso é coisa, circo romano, né? Tá tudo errado, né? A gente não pode ficar feliz com o sofrimento do outro. Então a gente tem que ter políticas mais inteligentes, né? Falta inteligência. E uma das razões da violência, inclusive quando a gente fala a questão religiosa, que foi dita no início, né, é a ignorância. Né? A pessoa que tem preconceito com relação às religiões brasileiras, inclusive, né, como a Umbanda, que foi criada aqui no Brasil, que vem de origem africana, que tem influência cristã, né, como o Candomblé, etc., que são religiões que têm que ser respeitadas, é uma espiritualidade que tem sua história, e as pessoas têm medo daquilo, não compreendem. Isso é ignorância. A ignorância gera violência. Né? E a gente tem hoje no Brasil um governo de ignorantes, então não vamos esperar uma política pública inteligente a partir desse governo. A esperança é que a gente possa, né, redemocratizar o Brasil nesse ano, né, e começar a fazer políticas inteligentes, né, com pessoas que envolvam, que sejam, né, de várias áreas do conhecimento, várias áreas do saber, que possam construir políticas que efetivamente resolvam o problema. É possível resolver o problema. Existem sociedades, existem cidades, existem metrópoles com violência mínima. É possível, nós não estamos condenados a essa violência. A naturalização é um erro. Nós não precisamos viver numa sociedade violenta. Professora, a gente está quase terminando o nosso programa, mas eu queria que você falasse quais que seriam, então, as possibilidades concretas, né, e os limites de uma campanha como essa proposta, né, pela Igreja Católica aos cristãos e pessoas de boa vontade. Olha, eu acho que a Igreja Católica tem muita força no Brasil e no mundo inteiro, né? E o Papa Francisco é fabuloso, sou fã do Papa Francisco. É um cara que está mostrando, né? Ele não só fala, porque muitas vezes não adianta falar, né? Você tem que dar exemplo, você tem que mostrar. Então eu acho que a Igreja Católica tem essa força de colocar essa pauta em discussão, né? De inserir especialistas das mais diversas áreas e da gente possa entender, ou seja, por mais indignado ou com raiva que as pessoas estão, e as pessoas andam com muita raiva. Raiva só faz mal para quem sente, mas às vezes é inevitável. Né? Você tem que botar essa raiva de lado e falar, olha, como que nós vamos solucionar o problema? Né? Para além desse circo, dessa punitividade, dessa lógica punitiva horrorosa, como é que nós vamos efetivamente resolver? E a gente vai resolver esse problema com políticas sociais, com diminuição da desigualdade, com a mudança cultural, com a postura de tolerância, de compreensão, né? Com a descoberta de que a gente vai aprender justamente com aquele que é diferente da gente. A gente aprende com o diferente. Né? Então, essa sociedade padronizada, uniformizada, hegemônica, ela tem que ser superada. Né? E a gente, os caminhos estão por aí. Né? Professor Zé Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo novos tempos. Eu que agradeço. Um assunto como esse merece a gente continuar e ter outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. A Igreja Católica ouviu o clamor ensurdecedor das inúmeras vítimas da violência e lançou como tema a campanha da fraternidade, o desafio de juntos superarmos a violência. Vimos no programa de hoje a complexidade desse tema e que sem combater as causas da violência estrutural, cultural, simbólica e da violência direta, não avançaremos na construção coletiva, diária, de outra sociedade possível, pois fundada na justiça social, na igual dignidade cidadã, no pluralismo, como mostrou o professor Zé Luiz, no respeito mútuo, na fraternidade. E você, que nos ouviu, que nos acompanhou, o que pensa sobre isso? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana. Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!